Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. É uma segunda-feira que repercute ainda as decisões sobre as tarifas lá nos Estados Unidos, né? Agora a China ameaçou retaliar, diz que vai implementar uma tarifa contra os Estados Unidos, isso azedou ainda mais o sentimento aí de aversão a risco ou de evitar o risco, né? Entre os investidores no mundo todo, né? A bolsa japonesa, inclusive o Nikkei 225, o índice, principal índice da bolsa japonesa, chegou a ter um circuit break durante essa madrugada, né? Na passagem aí da noite de ontem para o dia de hoje. O circuit break, para quem não lembra, é aquela paradinha que as bolsas têm em função de uma queda mais acentuada, né? No caso do Japão, essa queda, quando chega a 7%, ele dá uma paradinha, depois a 13%, se chegar a 13%, dá uma outra parada, e se chegar a 20%, ele interrompe e para o dia, porque ninguém aguenta esse tanto de sofrimento. O que aconteceu, obviamente, nessa última sessão de segunda-feira do Japão, foi que ultrapassou aí essa marca de 7% negativos, então eles interromperam ali por 15 minutinhos a sessão e depois continuaram novamente a negociar. Acabou que o Nikkei 225 fechou aí em queda de 7,81% durante essa madrugada de hoje, já preparando o terreno para bolsas europeias em queda. Futuros norte-americanos em queda, chegaram a cair 5,5%, o S&P 500, o Nasdaq chegou quase a 6% de queda futuros, né, nos índices futuros, e agora perto, aí um pouco acima de 2% de queda, tanto em um quanto em outro, né? Mas já indicando que deve ser um dia novamente difícil. Existe uma esperança de que o presidente Trump vá dar um pouco mais de prazo para a aplicação das tarifas mais altas, né? Que começam, pelo menos por enquanto, estão previstas para começar a ser cobradas na quarta-feira. O 10% mínimo já está sendo cobrado desde sábado, né? Então, no caso do Brasil, já está pagando, todo mundo já está pagando esses 10%, mas o Trump deu um tempo a mais, até quarta-feira, para aqueles que são mais atingidos, ou são atingidos de forma mais significativa pelas tarifas, possam negociar com os Estados Unidos, né? O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro norte-americano, já chegou a dizer isso lá numa entrevista que ele deu ao Tucker Carlson no X, na sexta-feira, e confirmar aquilo que foi o meu argumento durante toda essa história, que é que o Trump está usando isso para negociar sistemas ou acordos mais benéficos para os Estados Unidos, né? Ele acha que os Estados Unidos está perdendo muito com os déficits comerciais acumulados praticamente com o mundo inteiro, e ele quer mudar essa realidade, né? O que acontece, no entanto, é que está tendo um medo generalizado, não só porque tem muito desse vai e volta, e o Trump não tem problema com isso, é bom lembrar, ele não se importa com isso, porque ele entende que isso faz parte da negociação, e ele sempre usou esse tipo de tática em que você não sabe muito bem exatamente qual é o limite que ele aceita sofrer, né? E isso acaba colocando as pessoas, né, a contraparte na negociação, numa situação um pouco mais complicada. A China estão ameaçando aumentar as tarifas sobre importações americanas para a China, né? A partir de quinta-feira, então um dia depois do início das tarifas americanas contra a China, e tudo isso mostra que a intenção de todo mundo é negociar. Enquanto isso, vai se dando, como diria o Pedro Bial no Big Brother, né? Vai se criando um clima horrível entre os brothers, porque a gente tem, por exemplo, as tarifas mais altas estão quase todas concentradas na Ásia. E se você pegar, por exemplo, vestuário americano,
quase 100% do vestuário americano, e isso não é exagero, viu gente? É quase 100% mesmo do vestuário americano é produzido na Ásia. Então aquela blusinha da Gap que você compra nos Estados Unidos, Gap ou Gap, dependendo do sotaque, que você compra nos Estados Unidos quando faz a sua viagem para Miami, Orlando e afins, é produzida lá no Vietnã, sei lá onde, mas é na Ásia. E tudo isso vai sofrer um aumento de preço em função das tarifas, né? Ali algumas contas dão conta, apontam para um aumento de preço aí perto de 50% nesse tipo de produto. Calçados também muito produzidos, mais de 90% do consumo de calçado americano é de produção, embora com marcas americanas, com produção feita na Ásia. E isso tudo também vai impactar não só a economia americana, mas também, obviamente, a popularidade do presidente Trump, que tem um tanto de capital político que ele consegue levar, mas se isso se estender por muito tempo, acaba sendo um tiro no pé do Trump, mas eles têm essa ideia de que eles vão conseguir acordos mais vantajosos para os Estados Unidos. No caso do Brasil, há uma dúvida, né, sobre na quinta-feira, logo no dia seguinte ao anúncio das tarifas. Eu mesmo falei que fiquei surpreso porque o mercado reagiu bem, né, numa ideia que é uma das correntes de pensamento de que a gente seria beneficiado relativamente em função de estarmos na ponta baixa das tarifas, né, estarmos na ponta mínima das tarifas, e a China poderia redirecionar as compras de commodities para o Brasil e comprar mais do Brasil, e o resto do mundo também comprar mais do Brasil em função da perda ali com os Estados Unidos, e também o Brasil seria beneficiado, e aí é beneficiado e não beneficiado, né? Nada é preto ou branco, né? Seria beneficiado com produtos industrializados mais baratos chegando da China para o Brasil, já que não conseguiriam vender para os Estados Unidos, por exemplo, mas isso prejudicaria a nossa indústria, que é pouco competitiva e há muito tempo tem tarifas protegendo ela, né? E aí você entende por que tarifa não é um negócio tão legal assim. Fato é que todo mundo está olhando para isso como um dos principais efeitos dessas tarifas americanas é um desaquecimento global em função da alta dos preços, e aí você tem uma estagflação, né? Então lá nos Estados Unidos as apostas em uma recessão esse ano lá no Cauchy passaram, que é tipo aquela opção digital do Copom que a gente tem no Brasil. Você aposta se vai ter recessão ou não esse ano. Essas apostas passaram de 44% para uma recessão em 2025 para 67% após o anúncio das tarifas. A fala do Jerome Powell, presidente do Fed, né, o Banco Central norte-americano, na sexta-feira, acabou colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira. O Powell mudou aquela história que ele tinha falado na última decisão do Fed sobre a taxa de juros. Ele falou que as tarifas causariam uma inflação, mas que ela seria transitória. Mas ele acabou falando agora que ela pode ser mais persistente, e isso deixou o pessoal um pouco preocupado. Mas ele também falou sobre essa dicotomia que a gente falava aqui no Acorda Sucupira de sexta, se não me falha a memória, eu acho que até na live de quinta, que o Fed tem um duplo mandato, ele tem que zelar pela meta de inflação e pelo pleno emprego, né, pelo mercado de trabalho. Então, você tem um duplo mandato que pode estar, nesse caso específico, andando cada um para um lado, né? Se você aumenta os juros, você controla a inflação, mas você aumenta o desemprego. Se você baixa os juros, você aumenta o emprego, mas perde o controle da inflação. E a pergunta era, no caso de uma estagflação, que é justamente isso, você tem desaquecimento econômico com inflação alta, com aceleração de inflação, qual seria o mandato que o Fed escolheria? E ele disse, olha, realmente a gente tem um mandato, tem importância igual, não é inflação ou mercado de trabalho, são as duas coisas ao mesmo tempo, mas no caso disso acontecer, a gente tem uma conta lá, que já está nos anais, digamos assim, do Fed, que é qual que a gente consegue chegar ao objetivo mais rápido. Então a gente vai primeiro nesse e depois no outro. Se a gente achar que a gente chega mais rápido no objetivo de inflação, mantém o juro alto, a inflação cai e depois a gente cuida do emprego. Se a gente achar que a gente chega mais rápido no emprego, então a gente
baixa o juro, o emprego cresce e depois a gente vai atrás da inflação. Hoje, aparentemente, se tivesse que chutaria que o Fed começa com a inflação, que é mais preocupante do que o emprego. Afinal de contas, o desemprego americano continua em níveis historicamente baixos, está ali próximo dos 4%, portanto em pleno emprego, enquanto a inflação está um pouco mais difícil de chegar à meta de 2%. Isso significa que todo mundo estaria basicamente precificando esse movimento errado se todos acreditassem que a gente está andando aí em direção a uma recessão, o que levaria o Fed a baixar os juros, cortar os juros com mais velocidade ou mais intensidade do que estava precificado antes das tarifas, né? Mas a gente não consegue ter certeza de nada disso. Afinal de contas, o que a gente tem como realidade agora é essa dúvida. E o Jerome Powell deixou isso bem claro, que hoje é realmente uma dúvida, não se sabe ainda como é que tudo isso vai funcionar. Como esperança para o mercado, hoje ainda tem muita gente acreditando que nesta própria segunda-feira, né, o Donald Trump possa dar mais um prazo para a negociação das tarifas, em vez de começar a cobrá-las na quarta-feira, o que poderia aliviar um pouco os temores aí de uma recessão e mostrar que há uma flexibilidade no governo norte-americano com as tarifas. Isso pode ajudar a economia como um todo. Caso contrário, amigos, fiquem com esse número na cabeça. O circuit break lá nos Estados Unidos são os mesmos níveis do Japão. Então 7%, se chegar a uma queda de 7% no S&P 500, as negociações são interrompidas por 15 minutos. Se ela na volta chegar a 13%, elas são interrompidas por 15 minutos também. E se chegar a 20%, aí sim para tudo. Ninguém mais faz nada durante aquele dia. Lembrando, ela só é interrompida nesses níveis se isso acontecer antes das 3h25. Caso isso aconteça depois, ninguém para e aí salve-se quem puder. Mas vamos esperar, talvez nada disso aconteça. Os futuros aí, quando a gente começou a falar aqui, estavam um pouquinho abaixo de 2%, agora já estão um pouquinho aí, estava um pouquinho acima, né? Menos 2 e alguma coisa, e agora menos 1,80, menos 1,90, parece que as coisas estão melhorando. Vamos esperar o dia. O que tem de mais forte no dia, na verdade, é a incerteza sobre quais serão os próximos passos de Donald Trump. Beleza? Então eu vou ficando por aqui nesta segunda-feira. A gente se fala amanhã na nossa live no YouTube às 7h30 da manhã. Bons negócios a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!